Como vocês atenderam ao meu pedido e compartilharam o último vídeo, eu pedi 50 compartilhamentos e nós tivemos mais do que 100. Isso me prova que vocês estão, então, curiosos em saber da resposta à pergunta do Augusto. Ele comentou sobre Samuel após uma aula que eu dei aqui da genealogia deste profeta, juiz e sacerdote, se de fato ele era da tribo de Levi ou efraimita, enfim. E aí eu prometi aqui estou para resolver essa aparente contradição bíblica. Primeiramente, então, vamos ao texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia nos diz que havia um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana. Este, casado com duas mulheres, Penina e Ana, resolveram então ir à casa do Senhor para entregar os seus sacrifícios. Bom, vamos observar o texto. Quando a Bíblia diz que havia um homem das montanhas de Efraim, em ponto algum a Bíblia quer dizer isso, gente, independente da tradução, tá? Que Eucana era efraimita. Mas Eucana, ele era da região de Efraim. Para a gente entender melhor ainda, vamos lá. Pode até ser que Samuel tenha nascido ou que Eucana tenha nascido na região de Efraim. Isso não faz deles efraimitas pertencentes da tribo de Efraim. Não podemos nos esquecer que lá no livro de Josué, após terem conquistado Canaã, lançaram sortes para escolher o total de cidades que cada uma das tribos daria aos levitas. Lembrando que os levitas não receberam uma terra propriamente dita, assim como recebeu Judá, Manassés, as outras tribos, porque o Senhor disse que o próprio Deus seria a herança deles. E, gente, havia uma necessidade em tudo isso. O santuário, ele era central. Logo, todas as pessoas deveriam sair de todas as regiões para adorar ao Senhor, primeiramente em Siló, depois em Jerusalém. Então, a necessidade de se ter levitas espalhados por todo Israel, tá? Porque haviam outros santuários periféricos, santuários que as pessoas diariamente poderiam levar suas ofertas, realizar os seus sacrifícios. E o santuário central, primeiramente Siló, depois Jerusalém, ele ficava para as festas maiores. Por exemplo, a Páscoa, primícias, tabernáculos, aquelas que exigiam a participação de todo homem em Israel. Então, como os levitas eles foram espalhados para atenderem essa necessidade, muitos nasceram em diversos territórios. E isso não faziam deles membros das tribos o qual nasciam, mas eles permaneciam levitas. Então pode até ser que o Eucana, o Samuel, tenham nascido na região de Efraim, mas isso não faz deles efraimita. Eles permanecem levitas. E embora no livro de Samuel não tenhamos essa informação, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, nós encontramos a genealogia de Samuel. E Samuel, ele descende sim da tribo de Levi, ele é da casa de um homem chamado Ebiasaf, filho mais velho de Corá. E aqui a gente também resolve outros problemas, porque no primeiro livro, no livro de Números, capítulo 16, nós temos ali a rebelião iniciada por Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. E na ocasião, a Bíblia nos diz que a terra abriu e engoliu esses e toda a sua família. Como então escapou Ebiasaf para que lá na frente viesse Samuel, Joel e o Emã, um dos principais músicos do templo? Também, em Números 16, Deus disse assim para Moisés: passa no meio do povo e avisa que quem não estiver no grupo dos rebeldes, que se afastem, porque eu vou fazer algo novo. A Bíblia, em Números 16, não nos mostra quem se apartou e quem continuou junto aos rebeldes. Mas em Números 26, 11,
nós temos lá uma informação do próprio Moisés de que os filhos de Corá não morreram. Então, subentende-se que quando Moisés passou esse aviso de que quem não estivesse no grupo dos rebeldes deveriam se afastar, os próprios filhos se afastaram. Então Deus honrou essa descendência e do filho mais velho de Corá nasceu essa pessoa tão importante chamada Samuel. E como neto de Samuel veio Emã, um dos principais músicos da adoração aí na época do rei Davi, ao lado de Asaf e Jedutum. Uma outra questão: como Samuel não era da casa de Arão, ele não poderia ser sacerdote. Não se esqueçam que todos os sacerdotes foram levantados por Deus da casa de Arão. Samuel sendo levita, o que restava a ele era ser auxiliar de um sacerdote. Quando a gente lê nos primeiros capítulos do livro de Samuel, este menino cooperando com Eli e já vestido com éfode, a grande verdade é que ele não usava uma roupa sacerdotal, mas ele usava uma vestimenta semelhante ao do sacerdote. Até aí tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. A questão começa quando Eli, o Ofni e o Finés morrem. E Samuel começa a exercer a função sacerdotal. Em ponto algum, a Bíblia aponta Samuel como sacerdote, mas indiretamente entendemos que ele assumiu esse posto porque ele realizou sacrifício, ele ungiu pessoas, se bem que os profetas também ungiam, não podemos nos esquecer de Eliseu, que ungiu reis, mas Elias, né, que ungiu reis, mas a Bíblia nos mostra Samuel desempenhando funções tipicamente sacerdotais. Então é por isso que, embora a Bíblia não aponte diretamente Samuel, o sacerdote, mas sim Samuel, o profeta, ele foi, além de profeta e juiz, também sacerdote, certo? E aí, para a gente fechar aqui, não podemos nos esquecer do que o próprio Deus falou para Eli, de que cortaria a família de Eli da casa do Senhor. Por quê? Deus prometeu que não faltaria sacerdote daquela família. No entanto, Deus honra aqueles que o honram. E o Senhor se sentiu desonrado pela casa de Eli. Então ele retirou a família de Eli e prometeu ao próprio Eli levantar um sacerdote fiel e a este lhe daria uma casa firme. Então é por isso que entendemos que o próprio Deus levantou Samuel como juiz, profeta e sacerdote em Israel. Eu espero ter contribuído não somente com o Augusto, mas também com você, que ficou até agora assistindo esse vídeo resposta. Caso você queira mais respostas como essa, você não só pode comentar aqui, como também eu peço que você compartilhe esse vídeo. Vamos ver se a gente passa aí de novo dos 50 compartilhamentos. Deus abençoe você. Obrigado.